Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa noite. Eu sou Júnior Buranello, sou psicoterapeuta, trabalho com dependência química. Temos a nossa comunidade terapêutica, a Estrela da Manhã, aqui na cidade de Assis. Estão vindo no fundinho aí, né? O pessoal fazendo o louvor deles, o momento da espiritualidade. Acho que, né, só fazendo um parênteses aqui no nosso vídeo, né? É muito importante esse processo, a espiritualização dele, né? Para que você consiga reconectar-se com o seu poder superior, encontrar ali, né, as fórmulas necessárias para você ter esse encontro íntimo com a sua espiritualidade e, quem sabe, isso também, com certeza, exercer uma função de mudança na sua mente. E tem tudo a ver com o que nós vamos falar no tema do vídeo de hoje, tá, pessoal? Então, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, fique até o final desse vídeo, né? Você que é familiar de dependente químico, você que busca entender um pouco mais sobre o que é a dependência química, o ambiente de recuperação, né, as várias formas de tratar a dependência química, tudo isso, né, eu trato aqui nesse canal especial para falarmos sobre o processo de mudança, recuperação, comportamentos, emoções, tudo aquilo que você precisa estar moldando na sua personalidade para encontrar a recuperação. Tanto você familiar, saindo da codependência, quanto você dependente químico, buscando a sua transformação. E pessoal, hoje, né, como de costume, eu sempre tento trazer alguns vídeos interessantes, temas atuais, né, falando um pouco sobre, como eu disse agora há pouco, sobre a mudança comportamental, que é a base da estrutura desse processo de recuperação, né? Então vamos lá. E o tema do vídeo de hoje é dependência química e o processo de reprogramação mental. Por que tudo isso faz sentido? Como nós estamos falando de um transtorno mental e comportamental, né, o CID-10, esse transtorno que afeta a mente desse dependente químico, alterando várias estruturas neurológicas, né, emocionais, circuito de recompensa, alterando ali o córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisão, captação de informação, planejamento, julgamento e decisão. Se há um descontrole, se dá uma desregulação, uma alteração, tendo em vista o uso abusivo de drogas, é claro que esse processo é, né, altamente importante para que a pessoa consiga sair do condicionamento de uso de drogas. Ou seja, esse cérebro ele foi alterado, ele sofreu inúmeras alterações na sua estrutura, na química desse cérebro e, obviamente, nas emoções, e o resultado é um comportamento disfuncional. Vamos fazer um parênteses aqui. Outros tantos vídeos já falei. Existiam pessoas, né, que se tornaram dependente químico porque ela já apresentava um transtorno específico, um desvio de personalidade, um transtorno emocional, que obviamente, apresentando essa dificuldade, esse transtorno, essa pessoa estava mais vulnerável para o desenvolvimento da dependência química, caso ela tivesse a exposição ao uso. E nesse caso aqui, é extremamente importante você saber que não tem uma fórmula secreta para cá, né, para que a pessoa busque a recuperação. Tem um mecanismo de funcionamento de estruturas terapêuticas, medicamentosas, um conjunto, a multifatoriedade do transtorno associada à multifatoriedade, né, do processo de recuperação, ou seja, ela não acontece num ambiente único, restrito. Muitas das vezes, como é o nosso caso aqui na Estrela da Manhã, a recuperação dessa reprogramação mental e comportamental, ela começa no ambiente clínico. Você tirando o paciente da zona de uso, você entendendo, né, todas as facetas, todas as vertentes desse transtorno, como vem afetando o comportamento dele, como vem afetando o resultado das suas emoções, a leitura emocional, a consciência emocional, a rigidez cognitiva, a dificuldade de se desenvolver no âmbito externo. Então imagine que é um processo complexo. O que as pessoas muitas das vezes não entendem, e as famílias precisam saber, é que esse processo é só o início de um todo. Só o início de um todo. Então não dá para você imaginar que o único problema dele era parar de usar droga.
Porque parar de usar droga, a partir do momento que você colocou ele no ambiente clínico, que ele foi se tratar, que ele buscou recuperação, né, ele já está sem usar droga. E o que vai fazer, o que fará ele não voltar ao uso é esse processo aqui, tão complexo, tão minucioso, tão importante, que as pessoas elas não suportam o tempo deste processo. E como eu falei, não tem uma fórmula secreta, um tempo específico, né? A única coisa que eu sei que dentro dessa importância, as pessoas que continuam, mesmo nas dificuldades, o resultado, a recompensa vem. Isso é sobre recuperação. Então o que acontece muitas das vezes é essa parte aqui importante. A reprogramação mental, ela sim faz sentido desde que você entenda que o processo ele é gradual de reconstrução. Não há algo rápido nem automático. Não é apenas o período de 6 meses, de 9 meses, de até mesmo de 1 ano, que o seu ente querido ou você, dependente químico, estando num ambiente de recuperação clínico, né, ou uma comunidade terapêutica, que você já estará pronto. O estar pronto é até um perigo, né? Porque vem aquele sentimento de autoeficácia, que eu posso de novo estar testando a minha eficiência e minha recuperação, ou tentando reduzir os danos, substituindo uma droga por outra. Desculpa te dizer, desculpa, né, te decepcionar, você vai encontrar o fracasso da recaída novamente. Então o que acontece no cérebro desse dependente químico? Olha lá, resumidamente falando para vocês, o uso repetitivo de substância, ele altera o funcionamento dos mecanismos, né, e a neuroplasticidade cerebral. O sistema de recompensa ligado a essa dopamina, tudo isso sofre uma alteração imensa, porque há o que nós chamamos de prazer compulsivo. Essa pessoa que se torna compulsiva e obsessiva pela droga, ela sofre a desregulação nesse sistema dopaminérgico. Pela alta dosagem de dopamina gerada pelo circuito de recompensa por conta do uso de drogas, que é essa alta liberação, essa alta concentração, faz com que a pessoa fique viciada em sentir prazer. E, obviamente, todo esse movimento vai alterar o sistema de recompensa, sistemas motivacionais, o circuito emocional, o sistema límbico, né, a amígdala cerebral, que é a memória emocional, desregulando as emoções, entende? Então a gente tem que tratar com total seriedade esse transtorno. E o transtorno ele é isso, né? O que é o transtorno? É tudo aquilo que você tem dificuldade de resolver. Gera incômodo, gera desconforto, prejudica o resultado dos seus comportamentos. Então, com o tempo, o cérebro aprende que a substância é a prioridade. As suas relações sofrem enfraquecimento. A família perde o sentido. O trabalho, então, nem se fala. Aquilo que a pessoa sonhava se torna projetos longos, longe, a distância entre o querer e o conquistar se torna algo impossível para ele. Por quê? Porque ele não sabe lidar mais com o tempo de recompensa. O tempo da esforço, o tempo do plantio, o tempo de suportar os dias difíceis. Não, o dependente químico ele quer as coisas para ontem. Ele sofre demasiadamente por conta disso, por querer recompensas imediatas. Então durante esse processo, o cérebro vai aprender que a substância é a sua prioridade, enfraquecendo o controle emocional, a capacidade de escolher, tomar decisões de forma saudável. E ele se torna prisioneiro dessas decisões, ou seja, prisioneiro da droga. As drogas consomem a sua energia de tal forma que ele não consegue executar mais nada. Então a reprogramação mental nada mais é, senhores, que o processo de substituir padrões automáticos ligados ao uso por novos padrões mais saudáveis. Ah, mas que fácil. Se fosse fácil, né, todo mundo fazia. Na prática, não é assim que acontece, porque a pessoa vai ter que mudar os seus hábitos, reconstrução de hábitos, mudar rotinas, ambientes, estímulos associados ao uso, que às vezes até as músicas que ele escuta, vai ter que mudar tudo. Os ambientes que você frequenta, né, você tem que mudar, entender, fazer essa leitura. Talvez o teu profissional terapeuta, ele vai te orientar a você identificar esses padrões caso você tenha dificuldade. Reconstrução de pensamentos, que é a forma que você interpreta as situações. O dependente químico, por conta dessas distorções da realidade, ele tem esse filtro
cognitivo distorcido, que é o que nós chamamos de distorções cognitivas. Sempre capta, digera informação de uma forma disfuncional. Claro, se a primeira imagem criada na mente dele, desse primeiro pensamento, for disfuncional ou irracional, como nós falamos, quando ele age pelas emoções, vou falar abaixo, é claro que o resultado final vai ser descompensado. Ele vai agir de forma descompensada, ele não vai avaliar consequências. Na grande maioria das vezes, ele não avalia consequências, ele só espera o resultado. Deu prazer, aliviou dores, aliviou tensões emocionais, então tá tudo certo. Mas e a consequência? A consequência eu deixo para minha família, né, resolver para mim, como muitos fazem. Então, aprender a lidar com, né, reconstruir esses pensamentos, trabalhar crenças limitantes, se organizar, né, mentalmente falando, entendendo que só funciona, né, quando eu estou realmente, o resultado só vai funcionar quando eu estou realmente me criticando, coisa que o dependente químico não faz, e aí eu vou conseguir ir reprogramando meus pensamentos. A regulação emocional nesse processo também é inegociável, pessoal. Aprender a lidar com ansiedade, frustração, a dor sem a substância. Tem uma reunião que eu chamo a dor para tratar a dor, ou seja, em determinado momento, se você está cansado, você que me ouve aí, que me acompanha, que me assiste, não sei qual que é o nível de cansaço que você apresenta hoje em relação às perdas associadas às suas escolhas de uso de drogas, mas é algo que é inevitável para que você pare, né, de viver as suas perdas, e não estou falando só parar de usar droga, mas se envolver em relacionamentos fracassados, fadados ao fracasso, dependência emocional, a falta de competência em conseguir realmente executar, não acreditando, baixa autoestima, você vai ter que acreditar que é possível e passar por esse lado de lidar com a sua ansiedade, aprender a fazer esse filtro das suas emoções, lidar com frustrações, o não, né, dependente químico, você tem tanta dificuldade de ouvir não, tudo isso você vai ter que reprogramar. Fortalecimento de consciência, né, essa consciência crítica, consciência emocional, aprender novamente a ter empatia pelo outro ou pela dor do outro, porque o dependente químico também é esse cara, né, insano, inconsequente, não pensa na família, decide por si mesmo, por si só, faz as coisas do seu jeito, descompensado, desregulado, não se preocupa com a dor de ninguém, só quer só fazer, e aí essa consciência, ela vai continuar te levando para o fundo do poço, as perdas vão continuar acontecendo, a sua família continuar afastando, relacionamentos continuar perdendo, as pessoas vão se afastar de você e você não está nem percebendo e ainda achando que eles são os culpados de tudo. O que eu mais vejo em clínica é isso. Dependente químico chega dentro da clínica culpando todo mundo. Na hora que ele começa a prestar atenção numa reunião e ver que o único responsável pelo seu fracasso, o senhor dos seus fracassos, que vem acumulando tristezas e perdas, é ele mesmo, isso gera um transtorno e ele não sabe lidar com isso. Que é onde muitos lá fora voltam a usar a droga porque a realidade incomoda, a realidade dói, né? A evitação de sofrimento, que também gera recompensa, começa a ser acionada. Por isso que a maioria não sabe lidar, né, com essa síndrome disfórica tardia, que é o que? Esse momento da disforia emocional, da desregulação emocional. Falta consciência, falta razão, sair do automático e desenvolver escolhas mais conscientes. Esse é o processo de reprogramação mental. Vocês entenderam a complexidade disso aí, pessoal? Que não acontece em 6 meses de tratamento apenas, que é um processo gradual, né, de se transformar em um ser humano melhor, trabalhando caráter, tudo isso começa pela sua mente, a sua personalidade, o seu temperamento. Então, não é tão simples. As ferramentas que podem ajudar é psicoterapia, grupos de apoio, né, o Mindfulness, que é essa, né, de você concentração plena, atenção plena no seu presente, para de sofrer pelo passado, a autoconsciência é muito importante, fazer essa autoavaliação, né, da sua rotina diária, procurar reestruturar as suas
atividades semanais, diariamente, né? Eu sempre falo, um bom sono, boa alimentação, uma medicação, atividades físicas saudáveis, né? E uma rede de apoio familiar. Isso tudo vai o auxiliar, criando essa estrutura de apoio, para que você consiga aos poucos, mudando a sua forma de pensar, suas relações, né, emocionais internas, a sua forma de sentir as emoções, fazendo uma melhor leitura emocional e, obviamente, que o resultado dos seus comportamentos, né, serem mais assertivos mediante aquilo que você pretende fazer. Pessoal, mais uma vez, uma boa noite, muito obrigado, Deus abençoe a todos e até semana que vem.